Você já sabia exatamente o que queria falar, mas na hora H simplesmente embaralhou tudo? Pois é, não é falta de inteligência, não é falta de conteúdo, é falta de estrutura mental. Isso também já aconteceu comigo. Certa vez, eu fui convidado a ajudar uma pessoa a explicar um assunto do qual não me recordo muito bem agora. Combinamos que ele explicaria a primeira parte e eu ficaria com o final. 50% de cada, sabe? Mas na minha vez, mesmo conhecendo o assunto, eu travei. Olhavam para mim, eu desviava o olhar, ficava mais nervoso, tentei falar alguma coisa, mas só saía bem, Foi aí que deu aquele branco total. Meu amigo teve que assumir a apresentação. Depois, parando para pensar, parando para refletir, eu não entendi muito bem o porquê que eu travei. Depois de muito tempo é que eu entendi o real problema. Timidez não era o problema. O problema era desorganização mental. Eu já vi até mesmo pessoas extrovertidas travarem na hora H. E existe a raiz do problema. E a raiz do problema é a seguinte: pensar muito no que vai dizer só vai atrapalhar você. Não estou dizendo que pensar não é importante, muito pelo contrário. Devemos sim pensar no que e no como vamos dizer. Mas ficar apenas no pensar não vai nos levar a lugar nenhum. Analisar demais é outro problema. Você domina o assunto, preparou-se bem, mas acha que não está bom o suficiente. Fica nessa de analisar, de repensar, replanejar, refazer e só ré, como se você fosse um carro que só tivesse marcha a ré. Você não avança. Sabe aquela brincadeira de criança que alguém sempre contava 1, 2, 3 e já? Pois é. Mas aqui a pessoa conta 1, 2, 3 e não tem o já. Ela fica nesse loop infinito, volta para o início. Não tem ação, tem que ter exposição. 0 vezes 0 é 0. Criar múltiplos caminhos ao mesmo tempo é totalmente nocivo. Criar o plano A, mas também o plano B, C, D e E, o alfabeto todo. Eu vou te contar um segredo. O que destrói o plano A é o plano B. Vou repetir. O que atrapalha e destrói o plano A é o plano B. Na comunicação é necessário foco, atenção plena. Escolha um método, um caminho, uma forma, um meio e use este meio. Múltiplos caminhos é como se você chegasse no seu computador, abrisse várias abas e tentasse explicá-las ao mesmo tempo. Mas por que isso acontece conosco? Um dos motivos é o medo do julgamento. Napoleon Hill tem uma frase que diz assim: a maior parte dos fracassos reais se deve a limitações que os homens impõem a si mesmos em suas próprias mentes. Isto é, se você fica antecipando reações negativas das pessoas por uma coisa que você nem fez, o que você acha que vai acontecer quando você tentar falar? Você vai travar porque você alimentou o seu medo. O medo é do tamanho que você dá a ele. A sua mente está antecipando rejeição, vaias, maus comentários a seu respeito, chacotas e tudo mais que você conseguir pensar de negativo. Mas seja sincero, onde está o problema? Nas pessoas que nem te ouviram falar ou em você que criou uma barreira mental que te incapacita e te faz parecer sem valor? Se você concorda sempre com o ponto de vista alheio, sente-se inseguro, acredita que sabe menos do que a outra pessoa e que você está sempre errado. Se você acredita que dificilmente você deve se perdoar quando você comete um erro contra alguém. Se não tem dificuldade em seguir regras. Se é capaz de agir em determinado, ou melhor, em detrimento próprio para poder agradar outra pessoa. Isso não é saudável. Você está deixando de viver. Você está se escondendo, você está deixando o seu potencial para trás. Dessa forma, você nunca vai alcançar os seus objetivos. Outro problema é o pensamento não linear. Ou seja, você não consegue seguir uma sequência lógica para falar sobre um assunto. Ao invés disso, você fica borboleteando entre assuntos, detalhes desnecessários, informações demais
que fazem as pessoas se dispersarem. Imagine uma estrada cheia de curvas. Assim como um carro demoraria mais para chegar a um destino em função de menos velocidade empregada e mais caminho a percorrer, assim é o pensamento que tem uma falta de estrutura, que não tem uma lógica. Você demora de organizar as ideias, se é que consegue. Outro problema, falta de modelo mental para estruturar as ideias. Um prédio precisa de ferragens, de fundação, etc., para ser erguido. Da mesma forma, para nos comunicarmos de maneira eficaz, precisamos de uma estrutura que amarre as ideias umas às outras e nos possibilite sermos compreendidos por quem nos ouve. Isso não serve apenas para palestras, serve para pedir um momento ao seu chefe ou um mês específico de férias que você deseja. Serve para entrevista de emprego, para fazer um brinde a algum amigo, para falar de improviso e soar natural, para convencer seu filho a fazer algo que ele não quer, para persuadir a sua esposa a fazer algo que você deseja. Uma estrutura muda tudo. Falar bem não é dom, é arquitetura. Existem erros que as pessoas cometem ao tentar falar de maneira espontânea. Veja bem, vou te dar aqui alguns exemplos. Se você quiser tomar nota deles, vai ser muito bom para você. O primeiro erro é tentar falar espontaneamente sem organizar as ideias antes. Talvez você se pergunte, mas como é que eu posso falar espontaneamente se eu nem sei qual é o assunto, qual assunto vai surgir e nem com quem eu vou falar no dia a dia? Espontaneidade é o estágio final. Organização é o estágio inicial. Como assim? Existem modelos, estruturas mentais que podem ser usadas para te guiar de modo que você consiga falar qualquer coisa, desde que você tenha um conhecimento prévio do assunto. As pessoas acham que só devem se preparar para falar em eventos grandes, apresentações enormes, reuniões de vendas de high ticket, etc. Eu também achava isso, mas até aprender que tudo segue uma lógica pré-determinada, eu mudei o meu pensamento. E quando a gente consegue enxergar essa lógica pré-determinada, a gente vê um padrão em tudo. Por exemplo, pense na sua música predileta agora. É provável que ela comece com um refrão, depois vem a letra inicial, depois o refrão, depois a segunda parte da letra, depois o refrão de novo, depois alguma letra intermediária, para depois voltar para o refrão novamente e concluir a melodia. E quando alguém que quer nos vender alguma coisa nos liga, pode ser para vender um curso de idiomas, por exemplo. É muito comum que os vendedores apresentem um problema que uma situação nos traz. Depois ele mostra como o produto ou serviço dele nos ajuda a resolver este problema e conclui com os benefícios de se resolver o problema. Essa é a famosa estrutura problema, solução, benefício. Lembrou de alguma situação parecida? Você sabia que o famoso discurso do reverendo Martin Luther King Jr., I have a dream, eu tenho um sonho, foi em grande parte improvisado e seguiu a estrutura problema, solução, benefício? Pois é, improviso não é ausência de estrutura, é estrutura internalizada. Grandes comunicadores pensam em blocos, e você deve pensar assim também. Em início, em meio e fim. O próprio Aristóteles, há mais de 2.300 anos, usou uma construção lógica de argumentos, etos, patos e logos. Estrutura não é algo inventado pela IA, pelo mundo moderno, sempre existiu. Até o nosso cérebro trabalha por um padrão de estruturas. O que precisamos fazer é ter ciência destes modelos e recorrer a eles sempre que precisarmos. Quais são essas estruturas? Quais são esses modelos? Vamos ver algumas estruturas a partir de agora. Mas você não precisa aprender todas elas. Use a que mais for fácil para você empregar no dia a dia. A primeira estrutura para nos ajudar a organizar as ideias é, anota aí, comparação, contraste, conclusão. Neste modelo, começamos falando das similaridades entre duas ou mais coisas. Imagine que você vai falar sobre dois carros, um Corolla e um Versa.
Ambos são sedãs, oferecem conforto, belos designers, faixa de preço acima de 100 mil, etc. Estas são algumas das similaridades. Logo em seguida, você deve falar das diferenças entre ambos os carros. Tamanho da mala, espaço interno, potência mecânica, etc. Na conclusão, você traz uma solução viável. Neste caso, seria o carro com melhor custo-benefício para você ou para o seu cliente. Esta estrutura pode ser utilizada em várias e várias situações, para vários assuntos diferentes. Que tal você treinar agora? Use a estrutura comparação, contraste e conclusão para falar de duas séries que você assistiu recentemente. O que elas têm em comum? Quais as diferenças? Qual você mais gostou e por quê? Tudo é fácil depois que se aprende. Vamos para a próxima estrutura? Problema, solução, benefício. Nós já falamos um pouco sobre ela, mas a repetição é a mãe da retenção. Vamos falar um pouco mais dela. Este modelo é um dos queridinhos do pessoal de vendas. Ao se falar do problema, somos inseridos na situação de modo a nos enxergarmos passando pelo problema, dentro do problema. Os nossos olhos são propositalmente abertos para que nós vejamos as nossas dores. O objetivo é conscientizar o provável cliente e mostrar que ele está sendo prejudicado. E, em seguida, fala-se da solução. Mas não de qualquer forma, não de qualquer jeito. Recorre-se, por exemplo, a gatilhos mentais, como o gatilho mental da imaginação. A abordagem. Imagine a sua vida livre de X, Y e Z. Como seria a sua vida depois de resolver X, Y e Z? Mostra-se como o produto ou serviço resolve o problema em questão. Em seguida, fala-se dos benefícios. A ideia aqui é focar não em características de produto ou serviço, e sim nos benefícios para o cliente e em como o problema é resolvido. Embora essa estrutura seja bastante usada na área de vendas, podemos adaptá-la para outras situações que não necessariamente tenhamos como objetivo o faturamento financeiro. Caio Carneiro, autor best-seller de Seja Foda, um acrônimo para feliz, otimista, determinado e abundante, disse certa vez: tudo é vendas. Tudo é vendas. Sim, nós vendemos uma opinião, uma ideia, um método, etc. Quem entende isso enxerga padrões em tudo, até na comunicação. Uma dica importante para você. Pode ser que em alguns casos você precise começar a falar do benefício, como nos casos em que você perceba que há uma forte oposição às soluções propostas. Assim, falando do benefício primeiro, preparamos o terreno para que a solução seja mais aceitável. A estrutura, nestes casos, fica assim: benefício, problema, solução. Benefício, problema, solução. Você, ao avaliar a situação, vai decidir se usa dessa última forma que eu acabei de falar ou usa a estrutura padrão. Já falamos aqui sobre os modelos comparação, contraste, conclusão e problema, solução, benefício. Agora, vamos para a terceira estrutura. Anota aí: passado, presente, futuro. Este modelo é bem didático, muito versátil, muito bom de se usar. Uma vez ouvi uma explicação na qual uma história foi contada passando pelo passado, depois para o presente e, por fim, trazia uma perspectiva de futuro. A apresentação era sobre tecnologia e foi muito bem estruturada. A abordagem que nós podemos usar é de que, ao usar este modelo, temos a vantagem de fazer a pessoa viajar conosco pela história, o que é muito bom. História conecta. Só tenha cuidado para não encher a narrativa com muitos detalhes, porque muitos detalhes vai fazer as pessoas deixarem de prestar atenção em você. Você pode usar este modelo em conversas cotidianas, como por exemplo, ao falar sobre a tecnologia empregada nos carros hoje. Antes, não existia direção hidráulica como hoje. Freio a disco só se você fosse piloto de Fórmula 1. Travas e vidros elétricos?
Quem lembra dos carros que para baixar ou subir os vidros tinha-se que girar a manivela? Isso nas quatro portas, não tinha essa coisa de vidro e travas elétricas. E hoje, como são os carros? Tem carro até que dirige sozinho, tem carro que estaciona sozinho. E no futuro, o que a gente pode esperar dos carros e dessa tecnologia empregada neles? Será que teremos carros voadores? Percebeu como este modelo pode ser usado facilmente para falar de algo tão comum como carros e tecnologia? Basta praticarmos. Tudo é prática. Comunicação é treino, é prática. Vamos para a quarta estrutura. Ela se chama IREI. Este acrônimo significa ideia, razão, exemplo, ideia. Este modelo é bem simples também. Apresenta uma ideia, um ponto de vista. Em seguida, você deve explicar claramente as razões que fundamentam, que dão a base para o tema e, na sequência, mostre o exemplo que ajuda as pessoas a compreender o ponto em questão. Depois, é só voltar para o ponto inicial, para o ponto principal, a ideia inicial. Por exemplo, suponha que eu começasse a falar sobre como construir autoconfiança e carisma através da comunicação. Esta é a ideia, o assunto. Mas qual seria a razão? O que é que fundamenta essa ideia? Seria a seguinte: a forma como as pessoas nos veem depende de como nós nos vemos, pois passamos o como nos vemos para as pessoas. É totalmente possível passar autoconfiança e carisma por meio da comunicação, desde que você aprenda o método certo para isso, porque tudo é técnica. Confiança se constrói, carisma se treina. Um exemplo disso é o próprio Flávio Augusto da Silva. Tímido, pobre, favelado. Aprendeu a gerenciar essas coisas e, por meio das vendas, passando vendas por comunicação, carisma e autoconfiança, tornou-se bilionário e hoje impacta milhões de pessoas com sua comunicação clara, direta e concisa. O cara é tímido, mas a timidez dele, por ter sido bem trabalhada, não impediu de alcançar a sua ambição. Por isso que qualquer pessoa pode construir autoconfiança e carisma através da comunicação, desde que saiba como. Notou que eu voltei para a ideia inicial? Ela é bem simples de usar essa estrutura. Vamos para a quinta estrutura. Ela se chama o que, e daí, e agora. Este modelo eu aprendi no livro de Matt Abrahams, Pense Rápido, Fale Melhor. Essa estrutura é a preferida dele. É bem versátil e pode ser aplicada a qualquer situação. Funciona assim. Fale a respeito de um tema qualquer, de preferência um que você goste, pois falar do que nós gostamos ajuda a trazer entusiasmo para a nossa palavra. Isso seria o que. Você traz uma informação X ou defende um ponto de vista. Na sequência, explique por que este tema é importante. Este é e daí. Depois, explique de forma prática onde e como aplicamos este conhecimento. Por exemplo, suponhamos que em uma conversa sobre leitura, sobre o livro Poder e Manipulação, do autor Jacob Petrie, se você não leu, é um ótimo livro, fica a dica, ao usarmos essa estrutura para falarmos deste livro, ficaria mais ou menos assim. O que seria sobre o que o livro fala. A obra, baseada no livro O Príncipe, de Maquiavel, explica as 20 principais lições sobre o uso do poder e como nós podemos aplicá-las em nós mesmos, seja para influenciar ou para nos proteger de determinadas influências. O e daí, o porquê isso é importante, seria o fato de que, hoje em dia, tudo é direcionado para controlar as nossas mentes de uma forma bem sutil, de uma forma quase imperceptível. E o e agora seria o seguinte: quando conhecemos os truques para influenciar as massas, nós ganhamos consciência e independência intelectual para pensar por nós mesmos. E assim, evitamos cair em armadilhas mentais e podemos proteger a nossa família de coisas das quais não nos agradam. Usamos este conhecimento para termos liberdade. Observou como ficou mais fácil falar do livro usando essa estrutura? Essa mesma estrutura que acabamos de ver pode ser usada para falar de improviso,
para apresentar um seminário, para comentar a respeito de alguma reunião de trabalho, etc. E também pode ser usada numa conversa do dia a dia. Vamos supor que você pergunte a alguém assim: Fulano, o que você achou da reunião que discutiu X? O que? Percebeu? Depois de escutar ativamente a resposta, faça outra pergunta. Como você acha que o ponto Y pode nos ajudar a bater a meta especificada na reunião? Este é o "e daí?". Só que ao invés de você falar, aqui você estimula outra pessoa a te conceder informações através de perguntas abertas. Fazer perguntas assim também traz outro benefício. Você faz a outra pessoa se sentir importante. Porque inconscientemente, o cérebro da outra pessoa pensa: se ele está pedindo a minha opinião, ele deve se importar com o que eu penso. Ou seja, você está criando conexão emocional, rapport neles. E eles, elas, sejam quem forem, vão gostar de você. Eu explico isso no meu treinamento gratuito de 4 aulas, 100% persuasão. Como fazer qualquer pessoa ouvir você e valorizar as suas ideias, nas conversas e no trabalho. Está disponível aqui no meu canal do YouTube. O "e agora" pode ser algo como você pretende aplicar a informação Y para alcançar o objetivo Z? Notou como é mais fácil interagirmos, comunicarmos? Tudo é fácil depois que se aprende. Pratique no dia a dia e cada vez mais fácil será usar esta estrutura, ou este modelo, como queira chamar. Você também pode praticar usando a leitura. Como assim? Ao terminar um livro, ou simplesmente terminando um capítulo, escreva o que, de que se trata o que você acabou de ler. Escreva o "e daí?". Pode ser "por que essas informações são importantes para mim?". E escreva o "agora". Pode ser "como posso aplicar essas informações na minha vida?". Vamos para a sexta estrutura? Mas antes de prosseguirmos, inscreva-se no meu canal para que este conteúdo possa chegar a mais pessoas e ajudar o canal a crescer. Vamos lá. Sexta estrutura. Ela se chama STAR. STAR. Este acrônimo significa situação, tarefa, ação, resultado. Descreva um evento que ocorreu, seja uma palestra, seminário, etc. Ou traga à tona uma questão em aberto. A ideia é discutir o desafio que a situação representa. Conte o que você fez para resolver o problema e finalize a sua fala dizendo algo a respeito dos resultados que você obteve. Imagine a seguinte situação hipotética: um seminário na faculdade. Você foi convidado para apresentar um seminário sobre comunicação eficaz para a sua turma. Só que tem um detalhe: você percebeu que muitos alunos têm medo de falar em público e normalmente ficam nervosos durante a apresentação. Então você decide estruturar sua fala usando o método STAR. Vamos ver como é que vai ficar usando esta estrutura neste contexto que eu acabei de falar sobre este seminário na faculdade? Vamos lá. Primeiro vem a situação, que é o S, a primeira letra do STAR. Comece contextualizando o cenário. Na semana passada, durante um seminário da minha turma, eu percebi algo curioso. A maioria das pessoas sabia o conteúdo, mas travava na hora de falar. Alguns liam o slide inteiro e outras falavam muito rápido por causa do nervosismo. Aqui você descreve o contexto e ajuda o público a entender o problema. Na sequência você vai para a tarefa, para seguir as letras do STAR. A tarefa você vai explicar qual era o desafio, o objetivo. Diante disso, eu me perguntei como eu poderia apresentar meu tema de forma clara e ainda ajudar as pessoas a entenderem uma maneira simples de organizar as ideias antes de falar. Aqui você mostra qual problema precisa ser resolvido e, na sequência, você deve entrar na ação. Conte o que você fez para lidar com o desafio, para resolver o problema. Você poderia dizer algo assim: então,
eu decidi usar uma estrutura chamada STAR. Antes de subir ao palco, organizei minha apresentação em 4 partes. Primeiro, contei a situação. Depois, expliquei o desafio. Em seguida, mostrei as ações que tomei e finalizei com o resultado. Note que aqui você mostra o caminho que você percorreu, o caminho que você seguiu. Na sequência, você vai para o resultado. Finalize mostrando o impacto. Poderia ser algo como: o resultado foi interessante, minha apresentação ficou mais clara, as pessoas entenderam a lógica da história e alguns colegas disseram que também começaram a usar essa estrutura para organizar suas falas. Aqui você fecha a narrativa com um aprendizado com impacto. O que é que essa estrutura faz? A estrutura faz o que pela sua comunicação? Ela transforma uma fala confusa em uma história lógica. Ela pega o contexto, que é a situação, pega o problema, que é a tarefa, pega a solução, que é a ação, pega o impacto, que é o resultado. Ou seja, você não fala aleatoriamente, você conduz o pensamento do público. História conecta. Agora uma dica poderosa para você. Anota aí, isso você não pode esquecer de jeito nenhum. A estrutura STAR funciona como mini storytelling. Sempre que você quiser explicar algo em uma reunião, palestra ou vídeo, basta responder mentalmente 4 perguntas que você deve anotar. Responda essas 4 perguntas. Primeira, o que estava acontecendo? Segunda pergunta, qual era o desafio? Terceira pergunta, o que eu fiz? E última pergunta, a 4ª pergunta, o que aconteceu depois? Simples assim. Tudo é fácil depois que a gente aprende. Vamos para a 7ª e última estrutura. Ela se chama POEG. Esse acrônimo, cada letra significa uma coisa. A letra P significa por que estamos aqui. A letra O que nos conecta. A letra E, ensinamentos ou pequenas histórias. E a letra G, gratidão. Se você precisa homenagear alguém, essa estrutura irá facilitar a sua missão e vai te ajudar a alcançar esse objetivo. Seja em um brinde ou em um funeral, essa estrutura funciona muito bem, vai salvar você. Na letra P, por que estamos aqui? Identifique o objetivo da celebração, do evento. Será que você vai falar a respeito de um colega de trabalho muito querido que está se aposentando? Ou você foi escolhido para falar algumas palavras em um funeral de uma pessoa amada? Defina o objetivo. Depois a letra O que nos conecta? Informe aos seus ouvintes quem é você e o porquê de você ter sido escolhido para falar numa dada situação. Depois a letra E, ensinamentos ou pequenas histórias. Conte aos presentes algumas histórias edificantes, motivadoras ou algum aprendizado que você teve com a pessoa que está sendo homenageada. E por fim, na letra G, gratidão. Conclua agradecendo ao homenageado ou ao seu público. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro de como nós podemos usar a estrutura POEG dentro desse contexto? Ou melhor, eu vou te dar um exemplo diferente. Um exemplo de que você vai estruturar, você vai fazer a abertura de um workshop. Imagine isso. O workshop é sobre comunicação para um grupo de jovens profissionais que querem melhorar a forma como se expressam no trabalho. Em vez de começar falando diretamente de técnicas, você decide usar a estrutura POEG para criar conexão com o público. Ficaria mais ou menos assim. Letra P. Por que estamos aqui? Comece deixando claro o propósito do encontro. Você poderia dizer algo assim: hoje nós estamos aqui por um motivo simples, mas poderoso. Aprender a nos comunicar melhor, porque em algum momento da vida, todos nós já tivemos algo importante para dizer, mas não encontramos as palavras certas. Aqui você alinha o propósito e direciona a atenção de todos. Depois você vai para a letra o que nos conecta. Mostre o ponto em comum entre você e o público, ou entre você e o homenageado.
Nesse contexto, fica assim. Talvez o que nos conecta aqui seja uma experiência muito parecida. Já tivemos boas ideias, mas ficamos inseguros na hora de falar em público. Já pensamos, e se eu falar errado? Ou, e se as pessoas me julgarem? Aqui você cria identificação emocional. Depois você vai para a letra E, ensinamentos ou pequenas histórias. Conte uma história curta que traga aprendizado. Por exemplo, eu me lembro da primeira vez que precisei apresentar um trabalho para muitas pessoas. Eu sabia o conteúdo, tinha estudado bastante, mas na hora minha mente ficou em branco. Foi ali que percebi uma coisa: não basta ter só conhecimento, é preciso saber organizar as ideias antes de falar. Aqui entra o conteúdo, a lição que você teve. E por fim, a última letra, a letra G, gratidão. Finalize demonstrando reconhecimento pelo seu público. Então, antes de terminarmos, eu quero agradecer a cada um de vocês por estar aqui, porque decidir melhorar a comunicação já é um passo enorme para crescer na vida pessoal e profissional. Aqui você encerra criando respeito e proximidade, conexão. Por que a estrutura POEG funciona? Ela cria uma sequência emocional muito, mas muito poderosa. Ela pega o propósito, por que estamos aqui? Ela pega a conexão, o que te aproxima do seu público. Ela pega o valor, o ensinamento, as pequenas histórias. E por fim, ela pega o respeito, que é a gratidão. Isso faz com que o público se sinta parte da conversa e não apenas ouvindo o discurso. Como citei no início deste vídeo, não se preocupe em usar todas essas estruturas ou modelos. Escolha apenas uma estrutura, um modelo e treine ele bastante. Você vai gostar do resultado. Agora, uma dica bônus para você. Leia o livro Pense Rápido, Fale Melhor. É um excelente livro. E não se esqueça, na terra de não leitores, quem lê é rei. A leitura é muito, mas muito importante. Vai te dar pontos de vista diferentes, vai te dar conteúdo, vai te dar assunto, vai abrir sua mente. Então, leia. Timidez não é silêncio, é profundidade. Mas profundidade sem estrutura vira confusão. Deixa aquele like e compartilhe este vídeo com mais pessoas. Até mais, até o próximo vídeo.